Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que acompanham a gente no Ciclica RH, o nosso podcast da 3 Cliques RH. 3 Cliques RH, como vocês têm acompanhado, é a nossa startup, minha e do Hélio, que a gente está buscando revolucionar as áreas de RH aqui do Brasil. E a gente está trazendo sempre aqui no nosso podcast temas e que a gente quer até ver sugestões de vocês para que a gente possa cada vez mais não só falar de tecnologia, mas de transformação e de uma melhor capacitação dos profissionais de RH. Porque não é só sobre tecnologia, é sobre como nós, como profissionais de RH, podemos cada vez mais estarmos abertos a novos temas, a novas tecnologias, e por aí a gente constrói cada vez mais eficiência, mais produtividade e mais desenvolvimento para as organizações. E hoje a gente tem convidados bem especiais, hein, Hélio? E hoje em dose dupla, né, Ale? Dose dupla. Duas figuras ilustres, né, que estão nos prestigiando. Já aproveito para agradecer e dou a honra de você apresentá-los. Muito bom. Um é um parceiro de longa data, a Mauri Marcelo Leite Cruz. O próprio. Parceiro de longa data, dá para falar que é quase 30 anos, a Mauri dá, Quase né? 30. Claro, pô, tá, né? Isso é um orgulho. É um orgulho, muito bom. Obrigado por estar vindo, e não só por estar vindo, mas por acreditar na 3 Cliques e por estar com a gente, Mauri. Opa, vamos. Você sabe, já te falei várias vezes que assim, é mais do que a gente fazer negócio. Vamos que vamos, irmão. É ter você perto da jornada. Beleza. Obrigado mesmo. E o nosso convidado, esse é convidado de honra. Esse é. Né? O Mauro é de casa e o Mauro é convidado de honra. Boa. Ô Mauro, é um prazer ter você com a gente hoje. Assim, acho que você é eu já posso te chamar de um ícone desse tema de etarismo aqui no Brasil. Puxa vida, eu te conheço. É uma honra estar com vocês aqui, é um privilégio, um prazer. Eu acho que um pouco do que a gente fala de transformar RH e de transformar a sociedade através das pessoas, você está trazendo umas discussões mais relevantes, que é sobre o tema de etarismo. Né? Aqui somos todos 40 a mais, eu completo daqui 2 meses 50, então, além de tudo, é um tema que me interessa muito. Então, a gente, mais uma vez, te agradece por estar aqui, para você falar para nós como surgiu esse tema de etarismo contigo e um pouco dessa causa maravilhosa que você está divulgando. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer imenso estar com vocês. E eu acho que é uma troca. Né? É muito mais uma conversa do que propriamente passar só um lado, né? Só a minha visão. É trocar que a gente vai se enriquecer mutuamente. Né? Sim. E já vamos começar, Mauro. Já pega e fala como é que surgiu esse tema de etarismo, como é que você desenvolveu essa ideia do Hub 40 a mais. Conta um pouco aí para as pessoas te conhecerem. Que bacana. Bom, primeiro eu tenho uma formação toda em jornalismo e comunicação e trabalhei muito na área de endomarketing dentro do Citibank. E lá eu aprendi a lidar com os colaboradores do banco, fazendo um engajamento, inspirando, e lá tinha um funcionário de todas as diversidades. A partir daquele momento eu comecei a perceber a riqueza que é essa troca. E na hora que eu saí do Citibank, eu abri uma própria empresa trazendo também essa filosofia. E comecei, entre os projetos que a gente oferecia para o mercado, exatamente livros e biografias. Com a biografia a gente deixa o legado. E a gente valoriza aquela pessoa, não necessariamente profissional, que tem uma trajetória de vida, uma trajetória que ele impactou, seja familiar, seja social, seja profissional. E na hora que ele deixa aquele legado através daquele livro, ele está impactando também outras gerações. Então, a partir daquele momento, a gente começou a perceber que isso aqui poderia evoluir cada vez mais. E com o advento da tecnologia, a gente começou a exercer outros tipos de atividades também, até que eu percebi que a gente tinha que entrar mais fortemente em outros aspectos da diversidade, particularmente da diversidade etária mesmo, que eu queria abordar. E eu comecei a frequentar vários eventos, entre eles o Startup Weekend, que é considerado um evento basicamente frequentado por jovens, jovens que eu me refiro de 20 anos.
E na hora que eu recebi o convite, no próprio dia, para frequentar esse evento, eu falei, o que eu vou fazer nesse evento? O que é startup? Muito menos o que é Startup Week. 54 horas reunindo em grupo e criando uma startup do zero era um desafio. Sim. E eu era o mais velho do evento. Eu nem sabia se eu ia voltar na sexta-feira, não sabia nem se eu ia voltar no sábado. Eu cheguei em casa e pensei, volta ou não volta? É a decisão de hoje. Não sei. E na hora eu voltei. E aí eu falei, não, comecei um projeto aqui no sábado também. E domingo eu não tenho como deixar essa turma aí né, Na mão. desfalcada. E aí a gente foi apresentar o evento, e no final do evento, depois de 54 horas de discussão com aquele grupo, o grupo era o mais fraco em termos de experiência. Tinha 19 anos, estava no ensino médio, enfim, o mais fraco. A apresentação tinha 2 slides, e os outros tinham QR Code naquela época, era todo, meu Tudo Deus, vai dar tudo do zero. Olha, mas é uma experiência, é bacana participar, mesmo que a gente fique em último lugar, é legal e tal. E na hora, no meio do evento, começaram a aplaudir a nossa apresentação. Eu falei, perdidos. Já era, estou querendo expulsar a gente aqui e não tem jeito. Mas quando a gente terminou lá os 4 minutos de apresentação, a gente ganhou, naquele momento, faltando ainda 10 grupos para se apresentar. No final desse evento, eu comecei a pensar, o que aconteceu? Que magia foi essa? E, na época, era um projeto voltado para pessoas sedentárias, que normalmente a gente focou num público que eram idosos, certo, que tinham alguma questão de saúde ou mental, ou alguma coisa que não podiam sair de casa, ou não podiam, tinham dificuldade. E um dos princípios mais básicos é que a gente tem que ter algum tipo de atividade, tem que socializar, sim, né, em termos de vitalidade. E aí a gente percebeu que, além do universo para esse público, que a gente tinha que também contemplar, a gente tinha um público com uma faixa etária mais baixa, que era os 50. E esse de 50 anos estava sofrendo etarismo, sofrendo preconceito etário. No mercado de trabalho, formal principalmente. E aí eu comecei a fazer algumas postagens e aí eu recebi vários feedbacks. Eu tenho 43, tenho 45, tenho 47, não posso participar do Hub 50? Ué, como assim? Fez mais 40 sucesso. anos sofrendo de preconceito etário no mercado de trabalho, que absurdo. E aí a gente resolveu criar uma logo, colocar 40 em vez de 50, Hubs 40 mais. Sim. Perfeito. Na mesma semana, a Época Negócios sai com a capa dizendo velho aos 35 anos. Putz. Eu falei, tudo Aí que eu pediram para queria. você mudar. Aí pediram para você mudar para 35 aí eu mais. pensei comigo assim, olha, a Época está colocando 35 anos, eu vou manter os 40, que já foi para mim, meio sacrificei, e vou fazer com que o Hub suba para 50, depois suba para 60 e suba para 70. Porque eu não posso entender isso. E, mais recentemente, saiu uma pesquisa do InfoJobs, colocando que 24% dos profissionais, após os 30 anos, 24% dos 30 anos já sofreram preconceito etário. Que loucura. Então, a pergunta é, a gente vai ter que entrar no mundo corporativo formal bebê? Porque o preconceito etário, ele atinge todas as gerações. Sim. O mais novo e o mais velho. Aqui é bom deixar muito claro isso. Sim. Então, metade da população mundial, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, sofre ou já sofreu preconceito etário. E quando eu falo isso, metade é um número muito vago. Acho que se eu falar 4 bilhões de pessoas, o número muda. Uma loucura. Né? É uma loucura. Uma loucura Então, isso. no mundo do trabalho, os 40 a mais, 70% deles já sofreram preconceito etário. 70% dos profissionais acima de 40 anos. Então, a gente tem que trabalhar isso. Sim. Em todos os sentidos. E cada um de nós hoje é um multiplicador. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Nós temos várias redes sociais, nós temos o WhatsApp, que hoje cabe em um dos grupos 1.024 pessoas. A gente tem a obrigação de não apenas não ser preconceituoso, mas combater o preconceito, todas as formas de preconceito. Sim. Sim. Então, a gente tem que ser anti-preconceituoso. Sim. Né? Então, Não a é gente só pode combater. silenciar. Não é só combater, tem que ser antes. Você tem toda a razão. É verdade. O que é importante é a gente saber que, além do preconceito etário, você tem outros desafios com o envelhecimento. Sim. O envelhecimento, hoje, é uma das mega tendências para o século XXI. Não sou eu que estou falando. Mega. São todos Mega os fóruns mundiais que falam isso. Todo o mundo inteiro está envelhecendo. No Japão, em 2050,
a população acima de 65 anos vai ser quase mais de 40% da população. E no Brasil vai ser 1/3 a partir de 2050. Sim. Então, 1/3 da população será acima de 60 anos no Brasil. E aí, o que acontece? Se a gente tinha uma expectativa de vida na década de 40, de 45 anos, e hoje isso mudou para 77 anos, 2021, de acordo com o IBGE, a gente aumentou essa expectativa em mais de 30 anos, né, de vida. Sim. Se a gente jogar para frente um pouco, com o avanço da tecnologia e da medicina, a gente vai viver até os 100 anos muito em breve. Sim. E aí entram questões, por exemplo, como a saúde física. Quem está preocupado com a saúde física aos 20 anos? Mas ela tem que ser trabalhada lá atrás. Ou quem está preocupado com a saúde financeira quando tiver com É você. isso que eu vou chegar, exatamente. Aí vem a saúde física, saúde mental, saúde emocional. Emocional, espiritual. Exato. Espiritual. A saúde espiritual, que é outro ponto. A saúde relacional, como a gente estava falando, né, poder interagir com os outros, a socialização é fundamental. E a saúde financeira. Como é que a gente vai se sustentar ao longo de mais 30 anos de vida? Aí vai se aposentar com 60. Ah, perfeito, maravilhoso. E? Vai fazer o quê? Com que condições? Né? Ah, eu vou viajar, porque eu tenho muito dinheiro, eu vou viajar. Então, quanto tempo? 1 ano que você vai rodar o mundo durante... Depois. Como é que você vai interagir com as pessoas? Você tem muito dinheiro, então faz o trabalho voluntário. Ok, pode fazer. Né? Ajuda os outros. Ok. Você não pode ficar parado. Você traz um benefício extra para a gente. Exato. Então, isso é fantástico. Quando você interage com os outros, e seja quem for esses outros, qual a idade que for, qual a diversidade. Quanto mais rico for essa troca, melhor. Porque os outros vêm de realidades diferentes, vêm de aprendizados diferentes, vêm de regiões diferentes, vêm de experiências diferentes e conhecimentos diferentes. Então, quando você promove essa troca, é impressionante. É extremamente enriquecedor. Né? Então, é isso que a gente tem que trazer. É a capacidade que nós temos para aprender com os outros. Eu até costumo falar que a gente aprende com tudo e com todos, o tempo todo. Ou pelo menos deveria. Agora, imagina se eu tivesse dito não para um evento. Pois é. Então, Aquele evento que eu fui. verdade. E na hora, na sexta, eu chegasse e falasse, não vou voltar no sábado. Porque só tem jovem. Olha o preconceito que eu poderia ter. Sim. Mas pelo contrário. Né? E acho que hoje você pensaria assim, eu vou voltar porque só tem jovem. Exato. Né? Eu acho que essa troca, eu tenho conversado muito com gente mais nova do que eu, bastante, né? Eu passo parte do meu dia conversando com gente bem mais nova do que eu. E essa troca, para mim, está sendo energizante, é incrível, né? Eu comecei há um mês atrás a fazer um curso de ESG. Né? Um curso de todos os sábados, das 8 ao meio-dia. Só tem jovem na classe, só. Cada sábado que eu saio de lá, eu saio com uma visão diferente. Cada sábado que eu saio de lá, eu aprendo algo diferente. E acho que ensino também. Em que pese que tem alguém que, olha, lá vem aquele velho sabidão de novo. Mas é normal. Claro. É normal. A gente tem mais experiência, né, Maurício? Exato. Em alguns momentos a gente sente... O sábado que passou, a professora levantou o caso do Césio 137 de Goiânia. Sim. Muito tempo atrás. Eu falei, não foi tempo atrás. Eu vi isso. Eu vivi isso. Eu sou a história do Césio ao vivo aqui. Quer que eu conte? Eu conto. Mas é impressionante porque esse profissional que é mais velho, ele vivenciou um mundo em que não existia uma coisa chamada internet. Verdade. Não existia uma coisa chamada Google. Ou redes sociais. Existia uma rede social. Sim. E existia uma coisa chamada dinheiro físico. Né? Então, era uma outra época. E quanto? Aí vem a outra pergunta. Não é para provocar ninguém, mas é uma outra pergunta. Quanto que esse profissional que tem hoje, acima de 40 anos, não precisa nem ir muito longe, ele conseguiu se adaptar a esse mundo todo? Sim. O de hoje. O de hoje. Esse profissional E o contrário? tem... Então, Né? será que o de hoje conseguiria se adaptar ao mundo antigo? Pois é. Quando a gente pensou em convidar o Mauro, por que eu pensei de te convidar? Você fala há anos, mesmo antes da pandemia, sobre a geração prateada. Sim. Né? Acho que a primeira vez que eu ouvi esse termo foi com você. E aí eu comecei a pesquisar e falei assim, mas que raio é esse? Né? Vamos entender o que é essa
valorização ou desvalorização destas pessoas com mais idade, com mais experiência, com mais várias coisas, mas que estão sendo desconsideradas por uma fatia deste mundo corporativo. E aí eu lembro bem, Amaury, a gente trabalhou na mesma organização no começo dos anos 2000. Eu nunca me esqueço quando eu fui para os Estados Unidos. Primeiro eu fui com você, depois de uma outra vez, que eu fui alguns anos depois. Isso foi 2001, foi no mesmo ano da queda das Torres Gêmeas, alguns meses antes. E eu me lembro que quando eu estive lá no escritório de Miami, e o pessoal já naquele momento me falou, olha, temos os cabeças brancas aqui, e eu estou falando de 22 anos atrás, e 1/3 das pessoas naquela empresa nos Estados Unidos eram pessoas freela, né, que tinham contratos, não, vamos imaginar, não era um contrato CLT, e sim contrato por job, por projeto e assim por diante, contratos não formais. E a maior parte dessas pessoas eram pessoas que já tinham saído ou se aposentado ou saindo do mundo corporativo, que esta empresa pediu para retornarem. E eu lembro muito disso, que a gente falava disso, Amaury, o quanto a gente estava desperdiçando de pessoas, de conhecimento. Eu lembro bem, fala um pouquinho desse termo. Quando você... Ale, você sabe que eu sou um cinéfilo, né? E quando a gente fala em termos de etarismo, e que você está falando agora, basta assistir O Senhor Estagiário. Ah, é verdade. Basta assistir o Robert De Niro. É um filme espetacular que mostra o quanto que o jovem há mais tempo pode ajudar o jovem. Né? Quer dizer, no filme você vê nitidamente que ele tem vida... Ele não precisa ser, ele tem vida e vida profissional e ele consegue ajudar aquela moça que era CEO de uma startup. Então, quando você vê... eu acho que, Mauro, em alguns momentos eu sinto que quando você vai empurrando os 50, os 60, os 40 para fora do mercado, você está pegando um seminovo com baixa quilometragem e falando, não serve mais. Sabe, não é assim. Eu sinto no dia a dia, né, eventualmente, quando a gente conversa com pessoas, tal, eu vejo pessoas que gostam do que eu falo, que escutam o que eu falo, e tem pessoas que entram por aqui e saem por aqui e falam, puta, lá vem esse velho de novo com essa ideia. Mas, sabe, é aquela velha história de você... é quixotesco até, você lutar contra os moinhos de vento. Eu vejo que o moinho de vento hoje é o etarismo. Por que você tem tanta gente brilhante, que está se deprimindo, está se afastando dos amigos e tudo mais? Porque, chama, traz para dentro. Eu tenho um sonho, que é montar uma equipe só de over 60 para montar uma startup para trazer um negócio de tecnologia completamente diferente num summit desse que você falou que só tem garotado. Maravilhoso, já teve que era para discutir soluções para 50 mais. Já teve isso, que é fantástico. Né? Como começa a ter essa discussão, ainda mais algo prático, né? Que resolve uma dor do mercado. Então, isso é fantástico. E as empresas precisam perceber isso também. Se a empresa colocar profissionais de várias diversidades juntas para discutir determinado projeto, esse projeto vai ter 10 soluções diferentes e vai ter a valorização daqueles profissionais todos que estão envolvidos naquela iniciativa. E voltando ao que você falou, o profissional mais velho ele tem uma grande vantagem, que é a experiência. E a experiência só se adquire através do tempo e da vivência. Erros que foram cometidos, para esse profissional devem servir de aprendizado. Então, o grande desafio nosso é não repetir erros antigos, mas criar erros novos. Pois é. Ao criar erros novos, você está atuando em novos locais. Isso é fantástico. Então, é exatamente o que você falou, a integração. E quando a gente entra com a tecnologia, a gente sempre pensa que startup é para a juventude. Né? Startup é juventude. Startup, se você não é jovem, você não pode criar um... É isso. Nós estamos aqui justamente para provar o contrário. Né? Porque a gente vive uma sociedade jovem-cêntrica. Então, tudo que o jovem faz, tudo que o jovem cria é maravilhoso. E nada contra isso. Não, contra isso. Que seja jovem-cêntrica não deve ser. Mas a valorização do jovem, claro que tem que acontecer. Não tem que acontecer a valorização de qualquer um. Sem dúvida. Né? Independente da idade. Sem dúvida. Então, o que eu quero colocar é o seguinte. A gente tem que desmistificar imediatamente alguns conceitos que o mercado traz de maneira totalmente equivocada. Então, vamos lá. Startups.
Startups no mundo, de acordo com várias pesquisas, as que têm sucesso, mais sucesso, são dirigidas por profissionais acima dos 45 anos. Opa. A média Foi. média de idade, 45 anos. Decidido Exatamente. no momento certo, então. Opa, André. perfeito. Fala a frase. Não deixa... Aí tem uma frase. Fala a frase. Desculpa interromper, mas Só a uma gente vai ter que interrupção pegar vai ter que pegar uma licença poética do seu Nenê Constantino, certo, Amaury? Que quando ele fundou a Gol, ele falou assim, e eles foram buscar nos Estados Unidos os aviões da Boeing, né? A Airbus falou não. E aí, quando eles foram para os Estados Unidos, ele falou assim, ó, deixa eu explicar para vocês, eu quero os aviões novos, porque a gente quer montar uma empresa de avião novo e piloto velho. Olha, E foi assim que começou a Gol. Então, quando um amigo nosso, que é o Marçal vai estar aqui com a gente. Quando ele falou essa frase, parece que caiu como uma luva para a gente. Falando assim, a gente é startup de RH, mas a gente é avião novo, que nós vamos usar tecnologia absolutamente. claro, O que tem de inovadora. melhor, mas com um piloto velho. Sim, 3 aqui, o Mauri está com a gente nessa. Então, assim, é a gente juntar o melhor dos dois mundos. Isso, mas aí eu E pergunto tem para gente vocês. jovem também. Isso, perfeito. Excelente. Mas aí eu pergunto para vocês. A experiência que vocês têm agora, vocês adquiriram em que curso? Não tem curso. Não tem. A vida, Você não né? tem curso para fazer isso. É com os Imagina. erros, a trajetória, os acertos e as conexões e tudo que vocês fizeram ao longo de uma vida profissional em várias empresas. Sim, sim. Então, isso é incrível. Eu vou dar 4 exemplos para vocês, muito rapidamente, para desmistificar exatamente tecnologia associada com juventude. Não tem nada contra. Mas vamos mostrar que isso... falar muitas vezes que o profissional 50 mais não sabe tecnologia. Como assim não sabe? Né? A gente está generalizando. Tudo que generaliza não faz sentido. Perde a força. Então, né? Perde a Então força. vamos lá. O Head WhatsApp da América Latina, Guilherme Horn. Nossa. Eu entrevistei ele. Bem lembrado. Outro dia eu fiz uma live com ele. Tem mais de 50 anos. Sim. WhatsApp, que você está no bolso, 99% dos bolsos brasileiros. Você tem LinkedIn, Milton Beck. Né? O CEO do LinkedIn na América Latina, com 67 milhões de usuários no Brasil. Também tem acima de 50 anos. Você tem a Alex Sapiro, que até pouco tempo atrás dirigiu a Amazon. 3 empresas de tecnologia. Amazon, LinkedIn e WhatsApp. Todas dirigidas por um profissional acima de 50 anos. Os diretores de TI no Brasil, metade deles tem acima de 55 anos. Então, vamos parar de repetir coisas. Eu estava com outro dia, no evento que eu fui fazer palestra aí também, o Walter Longo. Ah, sim. Walter Longo tem mais de 70 anos, para não falar um pouco mais, né, 30 anos, mas num bom sentido. Walter Longo falou de patinete no evento. Walter Longo fez um pouco tempo, 2, 3 anos depois disso, uma live que tem milhares e milhares de visualizações, eu falo milhares acima de 500 mil, tá? Eu falando milhares mesmo, sobre metaverso, sobre perspectivas futuras, sobre inteligência artificial. Como não sabe tecnologia? Tecnologia. É. Como não sabe tendências? Digitalização. É Então generalizar vamos demais. parar. Aí quando a gente entra com gerações, só para... Quando a gente entra com gerações, vamos lá. Geração X, geração Y, geração Z, geração A, B, C, sei lá quantas gerações agora tem. Tem do C que é coronavírus, tem do S que é geração sanduíche, que você tem que ter, ver o pai ver o filho, né? Ver o filho ver os pais. Toda hora surge uma geração. Aí eu pergunto para vocês, como é que formata isso? Ou seja, você tem um estereótipo, quem nasceu no ano tal até o ano tal É X. é isso. Quem nasceu o ano depois, no dia seguinte, Já é Porque outra geração. Já é outra. Ou seja, não há um empate porque você não pode ter as mesmas características da geração passada, nem do futuro, porque você entende mais tecnologia, a outra não entende, porque você entende mais disso. Não é. Ok. Então, a pergunta é, será que todos aqueles que têm 20 anos, por exemplo, têm a mesma cabeça, têm a mesma filosofia? Aqueles que têm 40 anos, têm as mesmas experiências? Aqueles que têm 60 anos têm os mesmos sonhos de vida? Rigorosamente os mesmos sonhos de vida. Aqueles que têm 90 anos têm os mesmos interesses. Será que é assim que funciona, com caixinhas prontas Com para todo cada esse um? estereótipo. E junto com o estereótipo, usualmente vem um pré-julgamento. Essa é aqui a questão. E assim, Você tem que pode se ser comportar daquela consciente ou maneira. inconsciente, né, Mauro? Exato, perfeito. Que são os vieses. E aí entra uma característica fundamental nesse bloco, que é a aposentadoria compulsória.
Sim. Né? Você tem 59 anos, por exemplo, Bye-bye. e aí você vai e está dirigindo aquela empresa como CEO, fantástico, é respeitado, entrega resultado, é reconhecido pelo mercado, maravilhoso. Você apaga a velhinha hoje de noite, numa festa de comemoração, amanhã você tem que levantar a cadeira porque não serve mais. Obrigatoriamente você não serve mais. Não é porque você fez algo errado ou não está entregando mais o que a empresa está querendo. Não interessa o teu resultado, não interessa. Porque você, com 60 anos, tem que sair daquela cadeira obrigatoriamente. Absurdo. E aí, você não serve para ocupar o cargo de CEO. E aí você resolve, 10 anos depois, virar conselheiro. Porra, mas o cara é como conselheiro, hein? Pô, Fenomenal. maravilhoso. Ele tem 70 anos, né? Mas como conselheiro, puxa vida, que fantástico. Eu queria ir contratar um cara desse para minha empresa, né? Mas não vai. Mas queria. Né? Não, é uma loucura. Mas, Mauro, só rapidamente, falando um pouco do que você falou. Consultor, né? Que coisa, Você né? falou. Impressionante. Assim, eu estou num momento de vida que eu me sinto com um corpo de 75 anos, a idade de 64 e a cabeça de 30. Porque em alguns momentos eu tenho algumas ideias que quando eu divido com meu filho de 28, eu pô, pai, como você pensou isso? Não, eu estava aqui dando uma viajada, fumando meu cachimbo. Pô, vamos conversar mais sobre isso, vamos conversar mais. Sabe por quê? Mas o corpo, para levantar do sofá, ai, dói tudo. Sabe? Quer dizer, a ideia, eu sempre digo, né? Quando eu me aposentei, não tanto na compulsória, mas eu fui, aos 59, 60 anos, eu fui convidado a me aposentar. Eles fizeram uma reunião com todo o meu grupo, todo o grupo que eu trabalhava, e um gaiato lá perguntou, eles me chamavam de presida. Presida, dá um conselho só, vai, só um. Eu falei, vou dar só um conselho. Cuida da saúde. Cuida da saúde plenamente, cuida de toda a sua saúde. Cuida da saúde, porque com saúde você vai conseguir atingir os seus objetivos. Sem ela, não. E excessos, cuidado com excessos. Né? Quer dizer, eu acho que eu passei um pouco de uma certa consciência, sabe? De cuidar da saúde. Porque eu sinto que em alguns momentos, a gente, homem, meia idade e tudo mais, executivo, ele vai sempre deixando os procedimentos médicos para lá. Porra, preciso fazer uma consulta de cardiologista. Puta, mas vai ter aquela puta reunião. Como é que eu faço? Passo na outra semana eu vou. E na outra semana eu vou. E na outra semana... E não vai. Sim. E não vai. E aí é que a saúde masculina vai pelo ralo. Né? Não que seja culpa do trabalho, não é culpa do trabalho, é culpa dele, que ele não se prioriza. Pô, primeiro a saúde, depois o trabalho. Essa garotada que vem chegando, que eu tenho observado mais, eles estão muito preocupados também com a saúde física e mental. Né? Quer dizer, aquela história, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver. É diferente, né? E com isso eu vejo só algumas mudanças no que está por vir, né? Eu espero que sejam boas mudanças, né? Mas é complicado, Mauro. Mas até estatisticamente, a Maurícia tocou num ponto. A mulher, ela se cuida muito mais do ponto de vista preventivo do que o homem. Então, assim, não é um problema assim, é um problema do nosso DNA. Sim, não. Masculino, porque assim, não, eu acho que por N temas, e com certeza deve haver com gestação, com criar uma vida, que a mulher tem muito mais consciência do que acontece no seu corpo e de como ela prevê. Eu acho que até cultural, né? Acho que tem muito um viés cultural, assim, sim, né? Sim. Isso vem se arrastando, se arrasta isso desde sempre, desde né? Então, acho que tem esse viés ainda que contribui, infelizmente, para esse contexto. Aquela história, né? Não sei se então, né? Se meu pai fosse vivo hoje, ele estaria com 70, quase 80 e poucos. Porra, eu cheguei a trabalhar com pneumonia. O que você está fazendo? Pô, pai, não estou bem. Bora, vamos junto, que ele me dava carona até o centro da cidade. Aí eu, com aquela febre, falei, porra, acho que eu vou dar uma chegada no médico. O cara falou, moço, eu tô com pneumonia. Mas, vamos embora, vamos pro trabalho. Não tinha essa, sabe? Era diferente. Era diferente. Era primeiro lugar o trabalho, segundo lugar o trabalho, terceiro lugar a família. Né? Era trabalho. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? E quando você fala assim dos over 60, acima de 50, 60, 70, o grande barato desse momento da vida é você poder equilibrar tempo livre com o trabalho.
Porque no passado, enquanto você era executivo, independente da posição que você tinha na corporação, era 9 to 5, às vezes 9 to 9. Né? Na época que a gente trabalhava era 9 to 9, né, Maurício? Era 9 to 9. Ou seja, era trabalho, trabalho, trabalho. Quando você se aposenta, entre aspas, porque eu acho que a aposentadoria é uma ilusão, né? Mas o grande barato é você ter um pouco de tempo livre e encaixar tempo livre dentro da tua agenda. Né? Eu sempre, quando eu trabalhava e estava com a nossa área comercial, eu sempre encontrava um tempo de almoçar com um cliente, de almoçar com uma seguradora, de almoçar com equipes diferentes. Os caras falaram, mas Amaury, por que você está indo almoçar com o pessoal de ramos elementares? Porque pode sair uma boa ideia de lá. Talvez a gente consiga fazer um cross-selling legal. Por que eu vou ter que estar sempre com a mesma tribo? A história do mix, de misturar tudo. Sim, né? De conversar. claro. Né? Eu falava e assim vai, né? Quer dizer, a minha carreira toda foi... Encaixava um almoço com um cliente, encaixava um almoço com uma seguradora. Vou fazer uma pergunta para você, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, talvez. Quando você fala, por exemplo, esse profissional que tem 60 anos, pegando só uma base, que hoje em dia ele é considerado idoso. Sim. Sim. Ok. Mas, tirando a nomenclatura de lado, esse profissional ele é rejeitado, infelizmente, pelo mercado de trabalho. E o que ele faz? Você vai viver mais 30 anos. Sabe o que ele faz? Sim. O que outro dia eu li, não sei se é verdade, talvez você pode... Ele monta uma startup. É nóis, aqui, ó. Provocando no sentido construtivo. Então, o que vai fazer? Acontecer com esse profissional? Ele tem que se reinventar, ele tem que fazer outra coisa. Esse é o grande barato da vida da aposentadoria. É o que se alguém entrar no meu LinkedIn, lá embaixo está escrito assim, Long Life Learner. Eu quero aprender até o dia que aquela tampa fechar em cima de mim. Sabe? Então, essa filosofia que tem que passar. Que ele tem que ter. Aprender, Mauro, eu entendo assim, não é só nos livros, aprender não é só no banco de universidade. Aprender é conversar, é trocar ideias, derrubar muros e criar pontes. Sempre foi, sempre será. Quando eu trabalhava na corporação que eu trabalhava, eu falava para a rapaziada o seguinte, moçada, dá uma levantadinha na ponta do pé e olha por cima do muro. Tem vida lá fora. Isso. Não é só aqui dentro. Não é só ficar pilotando sistemas. O mercado está lá. O cliente está lá. O cliente está né, lá. É relacionamento. Eventualmente, Mauro, eu ia a algum evento, os caras falam, pô, mas o que você vai fazer no evento de transportes? Não sei, mas eu vou. Mas exatamente vai essa conversar, linha. vai conhecer, vai aprender mais. Exatamente essa linha. E Esse aí eu abrir, quero né, pegar esse Maurício? gancho para te colocar uma frase. Tem umas frases assim, né, que a gente vê pela internet, toda hora fica repetindo, todo mundo fica... Parece que ninguém viu aquela frase, né? Com a boca, Tipo né? da Clarice Lispector? Tem aquele meme, né? Se a gente não sabe quem é da Clarice Lispector. Exatamente. Aquelas frases que são... E aí vem uma frase que é famosa, né? Que vem assim, temos que desaprender, aprender, blá, 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 aquela coisa toda e tal. Para pensar nessa frase. Tem que desaprender. Desaprender o quê? É verdade. Ninguém desaprende nada. Sim. Você pode reformular o que você aprendeu no passado e achar que o que você aprendeu lá não faz o menor sentido hoje. O que é ótimo. Sim. Algumas coisas fazem sentido, outras coisas não. Sim. É uma outra realidade. Agora, desaprender você não desaprende. Porque você não pode apagar o que está na memória e não deve apagar o que está na memória. Se você errou lá atrás, aquele erro lá tem que ser construtivo. Sim. Você tem que colocar em prática outras coisas. Ok, não vou repetir mais aquela bobagem que eu fiz lá atrás. Sim. Mas você não vai desaprender, porque se você desaprender, você não sabe o que você vai fazer Pois lá na frente. e agora o que eu faço? Repetir aquilo lá. E Maurão, além do desaprender, agora tem o ressignificar. Não, você tem que ressignificar a sua emoção. Mas eu não consigo ressignificar algo que está comigo há 65 anos, 64. É difícil, eu tento, juro por Deus, eu tento. Mas é difícil você ressignificar algumas situações. Tal, você tem que ressignificar. Eu lembro, Google, o que é ressignificar? Você tem que mudar muda um pouco do seu comportamento. Da sua ótica. Eu falei, porra, eu juro por Deus que eu vou tentar, juro. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu juro. Tem uma questão que eu acho que é muito importante também trazer quando a gente fala de mundo corporativo, que é a conexão que a empresa, seja lá qual for, consegue ter com aquele profissional, colocando o sobrenome do profissional como acoplado ao nome da empresa. E isso é uma complicação.
quando aquele profissional resolve sair da empresa ou é demitido pela empresa. Jura, mano, jura. Né? Jura. É. Você vai falar assim pra mim. Não é isso? Maurão, eu saí. Não é isso? Maurão. Olha. Ô, Mauro. Vai dar a tua experiência. Eu vou falar do meu caso, Mauro, eu sou da um exemplo, experiência deixa eu real. falar, eu sou um exemplo vivo desse seu statement. Eu me lembro que um pouco antes de me aposentar, eu tenho 2 grandes gurus. Um comercial e um administrativo, que foram profissionais que trabalharam comigo na década de 70, 80 e 90. E, eventualmente, eu vou almoçar com eles. Um deles me disse o seguinte: Mauri, você vai se aposentar. No dia seguinte, você vai ser esquecido. Eu falei, que é isso? No dia seguinte, escuta o que eu estou te falando. No dia seguinte, você vai ser esquecido. Até algum tempo atrás, enquanto eu era o Amauri da XPTO, nossa, Mauri, não sei o quê, eu me aposentei. Sumiu todo mundo. Manda mensagem para essas pessoas no LinkedIn. Vocês são Não muito te respondem. Mas é exatamente isso que eu falo. Mas não precisa se aposentar, não. Basta você sair daquela empresa. Exemplo. Ah, é verdade. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei muito tempo no Citibank. Né? Como eu mencionei, eu fazia área de marketing e tal. Maravilhoso, adorava trabalhar lá, perfeito naquela época. Excelente. Só que eu sou do Rio de Janeiro, o Citibank veio aqui para São Paulo, a sede do banco, de uma hora para outra, globalmente decidiram isso, não tinha ingerência nenhuma, evidentemente, sobre aquela situação. E eu tive que sair do banco. Ou vim para São Paulo, saio do banco. Então, saí do banco. Na hora que eu olho para o mercado, eu penso o seguinte, acho que vocês vão concordar comigo. A vida fora do Citibank, eu não sabia que isso existia. Verdade. Mas eu não sabia, porque eu estava no Citibank 24 horas por dia. Eu não sabia que Você tinha um sobrenome havia alguma estampado. coisa fora. E naquela época eu era Mauro do Citibank. E aí, como é que eu fico? Aí eu tinha algumas alternativas. Ou eu ia voltar para a CLT, e aí tinha que procurar um bancão naquela época, e chegava para aquele bancão e falava o seguinte: olha, eu sou Mauro do Citibank, queria uma vaga. Da onde? Né? Eu não podia falar, aliás, não podia falar isso, porque eu já tinha saído do Citibank. Eu era Mauro. Mauro? Como assim Mauro? Que Mauro? Né? Porque não tinha. Aí resolvi abrir uma própria empresa. Na hora que eu abri uma própria empresa, estou falando de quase 30 anos atrás, eu olho para aquilo lá e falo assim, peraí, aquelas nomenclaturas que eu tanto usava, né? Siglas e tal, que eu só usava, né? Vocês estão rindo que vocês sabem. Tanta sigla, tanto número, tanta coisa que a gente usava lá, que era... Na minha empresa de comunicação, era o setor bancário. Não servia para nada. Nada. Fiquei tanto tempo lá, nem para a área bancária servia, nem para o setor financeiro, porque era só do Citibank. Fornecedores, que você falou, de um dia para outro, subindo, não tinha mais contato com ninguém, não tinha como, não respondiam nada. Aquela verba publicitária que eu tinha lá no Citibank para minha empresa, sabe qual foi? Zero. Como é que eu ia levar a verba publicitária? Salário no final do mês? Chegava o dia 30, 31, 32, primeiro. Cadê o salário? Não entrava. Né? Não tinha mais aquele vínculo. Né? Equipe, o estagiário tinha que pagar no meu bolso, não tinha como, não tinha outra alternativa. O que eu levei para a minha empresa? Eu levei conhecimento, que eu adquiri ao longo daquele período, levei experiência, que eu vivenciei, levei relacionamentos, networking, e não levei a marca profissional. Então, isso, o funcionário de hoje precisa saber. Na hora que ele sai, no dia seguinte, a pergunta que eu sempre faço para os meus mentorados, eu faço mentoria, já fiz quase 500 mentorias nos 8 anos para executivos de grandes empresas. Então, toda hora eu falo com profissionais, a grande maioria é acima de 40 anos. E aí, o que eu falo para eles? Primeiro ponto, a única certeza que a gente tem, que você trabalhando como executivo dentro dessa empresa, seja lá qual for, é que você vai sair da empresa. Sim. A única certeza. A gente não sabe a data. Ah, mas eu tenho meu plano B. Tenho um plano B, beleza, joga fora o plano B. Por que joga fora o plano B? Porque o plano B é um planejamento. Como você não sabe quando vai sair, você fica protelando aquele plano B. Vou fazer o planejamento. Tá, ok. Mas semana que vem, né? Porque eu não preciso fazer agora, porque eu não vou sair mesmo. Não é prioridade? Aí, não é prioridade. Daqui a 2 anos, daqui a 10 anos eu posso sair da empresa? Pode. Né? Surge uma pandemia, de repente, surge um vulcão, você tem que sair amanhã. E se você sair amanhã da empresa? Ah, não, mas porque... Não, aí eu planejo, assim, vai demorar 6 meses para você planejar, para executar. Então, o que eu trago para a realidade desse executivo? Hoje, você tem que pensar no teu plano AA. Não estou falando para você sair da empresa. Continua entregando para a empresa. Mas na hora que você sai da empresa,
Você tem que ter um plano já validado no mercado, já executado. Porque você vai dar aula, por exemplo, você chega em sala de aula, não gostou, ok, hoje tudo bem. Mas se você não tiver emprego, e aí? Você vai fazer o quê? Vai testar outro? Vai ficar 6 meses testando? Porque hoje, enquanto a gente é CLT, a gente não tem tempo, mas arranja o tempo. Quando a gente sai, a gente tem tempo, mas não tem tempo. Porque a gente está pressionado. Sim. Né? Porque a gente vai aceitar qualquer coisa. Né? E como é que fica essa situação? Como é que fica a tua marca se você não construiu ela? Quem é você nesse mundo? Qual é o teu posicionamento? Qual é o teu foco? O que você está transmitindo? Eu sou de tecnologia. Eu também sou. Comercial. Todo mundo é comercial. Né? SG que você mencionou. Quem não fala SG, todo mundo também é SG de alguma forma. Né? Eu sou da área de marketing. Marketing todo mundo faz. Caramba, eu sou marketing. Quem você é? Pega uma área dessas e começa a delimitar, começa a nichar, começa a segmentar e começa a fazer perguntas. Eu sou isso, só que quando eu falo do SG, eu peguei o S, transformei em pessoas, transformei em diversidade. Diversidade é muito vaga. Aí coloquei diversidade etária. Então eu fui descendo. Tem que nichar, que se não nichar... mas eu vou ficar com um público menor, porque... Como assim menor? Os 40 mais são 84 milhões de brasileiros. Menor como? E se for menor também daí, você vai ter que ser o melhor. Sim. Melhor e ser reconhecido por isso. Quando a gente fala do LinkedIn, uma das coisas que eu falo é o seguinte, não adianta você ter 1 milhão de seguidores, não importa para nada. Não é nada. Penel. Né? Nada. O que importa são 2 fatores, na minha avaliação. Primeiro fator, resultado efetivo que você está conseguindo com aquela rede. Efetivo. Se eu dou palestras o tempo todo, eu preciso que alguém me contrate para palestras. Se isso está gerando, maravilha, você está sendo relevante no LinkedIn. Segundo ponto, o quanto que a rede está te marcando nas publicações. Quanto está compartilhando aquele teu conteúdo. Se eu recebo uma mensagem em box falando o seguinte, eu li essa reportagem sobre diversidade etária e me lembrei de você. Pô, que melhor coisa que isso? É verdade. Porque você é Se uma alguém te referência marcou, naquele tema. Claro! Se alguém se lembrou de mim quando fala de diversidade, maravilha, é isso que eu quero. Se alguém compartilhou, se alguém me marcou porque eu fiz um evento, eu tô ativo no mercado, porque todo mundo... Claro. Agora, se eu tenho 1 milhão de seguidores, não importa para nada, se eu tenho uma curtida, dane-se, eu tenho uma curtida, 10 curtidas, eu não fico vendo isso. O que eu fico vendo é resultado efetivo. Mas, Mauro, você está falando algo assim aqui, e isso até eu já vi você falando em palestras, e você falando esse tema também da marca pessoal e como você desenvolve isso. Porque hoje eu vejo tanto no mundo corporativo como no nosso, que a gente presta serviços, né? E você também está nessa área de prestação de serviços, as pessoas mais preocupadas em mostrar coisas que fizeram do que efetivamente mostrar legados das coisas que elas fizeram. Isso é conteúdo do que sabem. Por quê? Esse é o grande diferencial. É você conseguir agregar valor para a rede. E aí eu sempre tenho uma frase que eu falo o seguinte, não se venda, seja comprado. Boa. Que é totalmente diferente. Sensacional. Se você consegue mostrar o que a tua experiência vale, o que o teu conteúdo vale, o que o teu conhecimento vale, você está conseguindo impactar quem está lendo. Agora, se eu começar a me vender o tempo todo, olha, eu sou o máximo, olha, eu estou aditivo, não sei o quê. Por exemplo, quando eu faço muita mentoria, então é muito engraçado, porque eu vejo lá aquele sobre, né, no LinkedIn e tal, a pessoa escreve assim, apaixonado por gestão de pessoas. Eu olho para aquilo e falo, apaixonado eu sou para minha família, para os meus amigos. Agora, por gestão de pessoas, eu tenho que demonstrar a minha qualificação. Se eu tenho MBA em gestão de pessoas, se eu fiz um curso, isso vai falar por mim. Sim. Eu tenho MBA, está lá comprovado que eu fiz aquele curso. Ou eu trabalhei durante tanto tempo naquela empresa. Ok, aí é comprovado. Você precisa colocar um número que você fez, ou certificado. Aí ok. Mas apaixonado diz o quê? Eu tenho ampla experiência. O que é ampla? Hoje em dia, a média dos profissionais que ficam na mesma empresa, o mesmo profissional na mesma empresa, você sabe qual é a média? Mesmo profissional na mesma empresa. Não. O tempo de... O tempo que fica na mesma empresa. Eu sei que está baixando, mas eu não sei quanto. 2 anos? 19 meses, para ser exato. 19 meses. Olha como já baixou. Aí vem o seguinte, a faixa etária de 18 a 24 anos fica 9 meses.
Eu pergunto, eu não estou discutindo isso. Para o profissional, faz o que ele bem entender. Claro. Mas para a empresa, treinar um profissional para ficar 9 meses lá, eu acho meio estranho. É caro. Quando você chega, caro. é caro. Mas caro não, mas caro é o profissional de 50 a mais. Esse profissional de 50 anos, ele fica 6 anos na mesma empresa em média. Mas é caro. É caro por quê? Isso. É Caro por quê? comparado a quê? A quê? Porque ele resolve antes o problema, porque ele antecipa as tendências, porque ele tem experiência, porque é isso que é caro, porque enquanto ele resolve em um dia, outro vai demorar uma semana para resolver, isso é caro. É que não é moderno. Não é moderno. A empresa não é moderna. Por quê? Está cheio de cabeça branca. Não, e outra coisa... Fala, Mauro. Quando eu trabalhava, teve uma tarde que eu levantei da minha mesa e fui tomar um café. Quando eu voltei, do meu desk, não pode falar mesmo, desk. Aí quando eu voltei, eu olhei no andar assim, o único cabeça branca era eu. Eu falei, tá na hora de sair. Amori, quando você falou, eu levantei, eu pensei que você estava com o fone, aquele Não, protetor auricular, não. pedindo para aquela pessoa. Não, Amori. Não. Esse vai, num podcast, eu Não. vou te perguntar, Amori, essa Tá, história. Deixa que é piada em interna. Em outra oportunidade. Em outra oportunidade eu te pergunto. É piada nossa. Só para ficar nos Essa anais é- aqui, pra gente não lembrar de falar. Mas assim, quando eu olhei o andar e dei aquela panorâmica, eu falei, meu, cara, o que você está fazendo aqui ainda? O que você está fazendo aqui? Os caras não estão te ouvindo mais. Sabe, você tem tanta experiência, os caras não estão te ouvindo. Os caras estão repetindo erros que você já fez lá atrás. Teve um caso, esse caso eu quero contar, porque esse é um caso bem legal, Mauro. A gente fez uma visita, eu e um executivo bem mais jovem do que eu, e ele desencavou uma oportunidade muito grande num hiper mega blaster banco, puta, de renome, incrível. E ele me, presida, vamos comigo? Eu falei, eu vou. Chegamos lá, fizemos uma visita, tal, não sei o quê. A visita foi boa, a nossa diretora foi junto, tal, não sei o quê. E esse banco criou uma certa... a gente gostou muito da área de corretagem, mas a gente não precisa disso, que a gente já tem aqui um outro acordo. Mas a gente gostou muito dessa área de consultoria que o Beltrano e o Amaury falaram. Aí, não, então vocês vão conhecer lá aí foram lá na corporação, conhecer toda a área de consultoria e tal, e foram embora. E passou 1, 2, 3 meses, em silêncio sepulcral do prospect. Aí eu sempre perguntava, ô bonitão, e como é que tá lá? Porra, nada ainda. Eu falei, tá bom. Aí um belo dia eu falei, eu não vou falar. Se ele quiser a minha ajuda, ele pede. Eu não quero me impor, deixa ele pedir a minha ajuda. Aí um belo dia ele falou, porra, presida, você consegue me ajudar? Eu falei, senta aqui. Peguei e mandei um e-mail assim. Querido Beltrano, do cliente. Querido Beltrano, recentemente visitei o meu cardiologista. Ele me proibiu de sofrer processos ansiosos. Por algum acaso você já tem uma resposta para nós da nossa proposta? E mandei um e-mail de 2 linhas. E ele mandando e-mail, prezado senhor Beltrano, prezado senhor... Aí eu mandei e-mail de 2 linhas. Sabe em quanto tempo eu tive a resposta? 3 minutos. Olha. Em 3 minutos eu tive a resposta. Rindo, né? KKKKK, não quero ser responsável pela sua morte, não. Estamos ainda avaliando, tal, blá, 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 blá. Se fechou, não sei. Mas eu falei, tá aqui, ó. Ele olhou aquilo, presida. Falei, bicho, situações extremas, medidas extremas. Por que você está fazendo o mesmo e-mail há 3 meses? Muda. Busca um outro resultado. Tenta uma outra forma para pegar o resultado que você quer. Não fica repetindo o mesmo método. Usa a criatividade, abre o coração, seja espontâneo, franco. Não fica com um papo de vendedor. Nós somos vendedor. Todos nós somos vendedores. A gente vende ideias. Agora, qual a ideia? Vai lá e faz uma conversa com ele mais leve, bem-humorada. O bem-humor abre portas, sempre abriu. Você não pode faltar com a seriedade. Faltar com a seriedade é totalmente diferente de ser bem-humorado. Tem uma frase que fala o seguinte, fazer mais do mesmo leva ao mesmo. Será mesmo que queremos o mesmo? Pronto. Não, e sem falar que isso é a típica frase de avião novo com piloto velho. Exatamente. Né? Mas é isso. Será que a gente quer chegar vai chegar a mesma coisa se a gente fizer a mesma coisa? Não vai. Se Porque esqueceu muita gente aí. inventando. Tem uma postagem que eu vi um amigo meu que postou virou amigo depois, mas fez no LinkedIn,
que ele fala que tem 37 anos, está desempregado, e aí ele reproduziu lá o retorno que a empresa deu para ele. Colocou o print. E aí, nesse retorno falou o seguinte, não vamos te contratar, tal, porque a gente precisa de profissionais mais jovens que consigam transitar melhor na empresa. Aí eu coloquei um comentário na postagem dele, colocando o seguinte, quer que você transite ou quer que você trabalhe na empresa? Porque, poxa, 37 anos... Nossa, mais jovem do que 37 anos. Não, uma pessoa de 25 anos. Por que transitar? Como assim? Relacionamento, inteligência emocional, eu acho que quem tem mais, normalmente, adquirido é um profissional acima de 50, inclusive. Sim. 37 anos não tem inteligência emocional. Agora, ele tem até uma profissional mais jovem do que 37. Sim. Não dá para entender. Olha, são contradições desse mundo corporativo que são inexplicáveis. Agora você me fez lembrar de algo. Teve uma vez, há muitos anos atrás, me chamaram num evento para a gente estar falando de futuro do trabalho, bem antes da pandemia. E aí o painel que eu ia moderar era sobre o choque das gerações e como a gente fazia melhor para essas gerações se desenvolverem, né? E aí eu comecei de maneira meio polêmica, eu falei assim, pessoal, vamos começar este painel para começo de conversa. O título dele está errado porque a gente não pode considerar que existe choque das gerações. Isso. Existe uma complementariedade. E se a gente não tiver esse mindset de juntar as partes para fazer um todo maior, a gente começa a discussão errada. Concordo inteiramente. Agora, e aí vem uma coisa que é interessante, porque nomenclaturas, quando a gente fala disso, é fundamental. Eu falo assim, por que você pode falar, Mauro, nas suas palestras, de conflito de gerações? Não tem conflito. Tira a palavra conflito. Harmonia geracional, ok. Convivência pacífica entre as gerações, ok. O meu título da minha palestra, normalmente, que eu faço, que é não nasci ontem, nasci no século passado. Já para trazer uma provocação. É bom humor. Né? Claro. Né? Já entra com um pouco de conteúdo dentro da coisa. Então, é isso que eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa pressão do assunto. Né? Não dá para... Acho que tem esse papel né? De ir trabalhando cada um na sua linha, cada um no seu grupo, impactando o outro. Sim, mostrando que às vezes aquela linha não é mais adequada. A gente já está chegando no final. Agora eu quero fazer uma rodada rápida de duas coisas aqui com a gente. Primeiro, a gente sempre busca alguma indicação, seja de um livro, seja de um filme, seja de alguma coisa cultural. Eu queria repassar isso. E também a gente sempre fala para as pessoas ou pensarem em algo ou trazerem algo que possa significar algo que tenha a ver sobre o tema e para que a gente possa também falar um pouquinho da gente como pessoa, não só como profissionais. Então, vamos fazer essa rodada aí. Posso falar o que eu trouxe? Começa, Mauri, vai. Para quem me conhece sabe que eu adoro canetas e eu adoro escrever. Isso aqui é meu estojinho. É um estojinho do Star Wars. Eu tive a honra, o prazer e o privilégio de assistir o primeiro Star Wars de 1977, dirigido pelo Sr. George Lucas, em 2 sessões em sequência no cinema. Eu assisti das 2 às 4, eu era jovem, não trabalhava ainda, e assisti das 2 às 4, das 4 às 6, 2 sessões sem sair do cinema, e até hoje eu sou um fanzaço de Star Wars. Ou seja, já naquela época eu vivia no mundo da lua. Mas a pergunta que não quer calar, você pagou 2 ou você ficou escondido? Paguei 2. Boa! Mas hoje, com a tua experiência, você só pagaria uma. Né? Hoje, com a minha experiência, talvez eu nem fosse no cinema. Mauro, o que te vem à cabeça? Alguma coisa? Me vem à cabeça o seguinte, eu estou sem o celular aqui, porque evidentemente que a gente fica carregando o celular o tempo todo, mas não é carregando no bolso, está carregando na tomada. Né? Porque hoje sem celular a gente não é nada. Mas atrás do meu celular, na capinha, tem 2 frases que são interessantes, que eu já colei lá. Não só para diferenciar dos outros, né? Porque a gente precisa sempre diferenciar. Uma é juro, humor eterno. Olha. Né? Porque a gente tem que trazer o humor para o dia a dia. Né? Isso é fundamental. E a outra questão é tornar o dia a dia mais leve, né? Equilibrado, mais leve e tal. E o outro é vamos fazer acontecer. Né? Porque a gente precisa executar, a gente precisa fazer. Sim. E eu acho que isso aqui é fundamental. Não adianta ficar só planejando. Planejando, ok, faz parte do processo, mas é execução. Né? E a gente, quando fala em propósito, muitas vezes, né? Quando a gente está impactando
de forma real o outro, é assim que a gente vai ficar conhecido. Quando eu falei do marca profissional, né, ninguém, eu vou pegar o exemplo de vocês dois, por exemplo, ninguém lembra de vocês dois se o resultado financeiro, o comercial, o da venda tal, foi A, B ou C no mês XYZ. Sim. Mas lembra se você chegou para alguém, abraçou alguém naquele momento que se alguém estava chorando, que alguém estava com algum tipo de problema, alguma questão. Né? Pois é. Né? E aí vai lembrar, não apenas daquele momento, vai lembrar 30 anos depois, vai lembrar 40 anos depois. Né? Isso fica marcado. Então, quando a gente consegue deixar um legado, é fundamental. Então, o legado não é só falar aquela frase famosa, também voltando nas frases, que você tem que... Escrever um livro. Escrever um livro, fazer um ter um filho, filho, ok. Mas legado é quando você impacta os outros. Cara, você pode também fazer uma árvore, também pode escrever um livro, também pode fazer um livro. Só, né? Mas não apenas isso. Né? Quando isso você por isso. deixa algo na mente das pessoas, quando você consegue transformar aquela realidade. Eu não quero transformar o mundo. Se você A gente fala isso, eu não quero transformar o mundo, não preciso transformar o mundo, não vou transformar o mundo, eu não quero ter pretensão nunca de transformar o mundo. Sim. Eu quero transformar aqueles que estão nos ouvindo. Exatamente. Perfeito. É totalmente diferente. Aqueles que estão nos ouvindo vão transformar outros, vão transformar outros, vão transformar outros. Então, se eu conseguir esse impacto, mesmo não sabendo o que vai acontecer lá na frente, mas se esse impacto for positivo, a gente consegue multiplicar. E aí, não estou falando de mim, estou falando dos meus filhos, estou falando dos meus netos, estou falando de outras gerações que podem crescer com esse ambiente muito mais positivo E saudável. no dia a dia. E saudável. Exatamente. Muito bom. Helios, já faz as duas coisas, então. Vai. Por que você trouxe essa... O que é isso mesmo? Isso aqui, para quem não conhece, meu filho não sabe o que é, mas é uma máquina fotográfica. Apesar de ser digital, ela está sem uso, porque eu sou um cara apaixonado por fotografia, né? E hoje, como a gente está falando aqui, eu falei assim, cara, vamos voltar, né? Então, hoje a gente registra tudo no celular, mas hoje eu resolvi trazer a máquina fotográfica das antigas, que é um marco, né? A gente acho que tem a ver com a pauta aqui de hoje, e aí eu resolvi trazer a máquina fotográfica. E então é isso. Obrigado mais uma vez, Mauro Stock, Top Voicer do LinkedIn, palestrante. Brindou a gente com essa história do Hub 40+. E assim, enquanto eu puder fazer propaganda sobre o que você faz, o que você fala e como você está trazendo com leveza esse tema, Mauro, eu acho que você está ajudando a gente a chacoalhar certos estereótipos e certos vieses, ora inconscientes, mas muito conscientes por outro lado. Eu vou fazer para apoiar essa causa, porque realmente eu acho que você está fazendo diferença na cabeça de muita gente. E eu acho que é um pouco do que a gente precisa fazer, né? De trazer a transformação ou fazer as pessoas refletirem para transformar. Né? Eu acho que é um pouco da gente que tem 40+. 60 mais. Tudo junto. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu falaria que eu tinha 49 anos e 10 meses. E, então, termino agradecendo, Amaury. Você também é outro ícone para mim. A gente vai explorar isso no próximo episódio com você. Você sabe que você me conhece há bastante tempo. Você sabe que sempre que eu termino alguma conversa, alguma coisa, eu gosto de terminar com uma frase. Sim, senhor. Diga a frase aí. Pera. Então, a frase é assim, ó, simples. Quando você tiver um sonho, mire sempre na lua, que mesmo se você errar, você vai continuar entre as estrelas. Sensacional. Com essa, não vou nem falar mais nada, Amaury. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Só fica aqui o meu toque, como a gente fala. Por favor, sugiram, peçam temas, ou até a gente já colocou um desafio, né, Hélio, de vocês se convidarem para estar aqui com a gente. Se vocês têm temas sobre desenvolvimento de pessoas, sobre revolução digital em RH, sobre transformação da sociedade, traz para a gente e a gente vai convidar vocês para sentarem conosco para a gente discutir sobre isso. Então, obrigado pela audiência de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tchau. Até a próxima. Valeu. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.